Galera, preocupante e surpreendente. Donald Trump cancelou o maior ataque militar desde a Segunda Guerra Mundial. A razão é qual? Estados Unidos está sem armas, ficou sem armas. A maior potência bélica do mundo acaba de confirmar que está sem armas. Isso não é exagero, isso não é teoria. Isso saiu no Washington Post, na CNN e também na Reuters. E foi confirmado por fontes de dentro do próprio Pentágono. E é o seguinte, se você quer saber do que está acontecendo nos Estados Unidos, fica aqui comigo neste vídeo que você vai compreender. E mais uma coisa, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e compartilha este vídeo. E ajuda o nosso canal a crescer ainda mais. Meu nome é Marcos e vamos realizar aqui mais uma análise no realismo neoliberal. Vamos direto aos fatos. No dia 4 de agosto, a CNN publicou uma reportagem que tinha como base, como fonte, dois oficiais que tinham acesso ao último inventário do Pentágono. Segundo essas fontes, os Estados Unidos consumiram quase 80% dos seus interceptadores THAAD e aproximadamente metade dos interceptadores Patriot, desde o início do conflito no Irã. Esses interceptadores possuem a função do quê? De evitar, de interceptar um ataque que está quase chegando no seu alvo. Então, é uma base que tem como função o quê? A defesa. Só para colocar tudo isso em perspectiva, antes da guerra começar, o Centro de Estudo Estratégico e Internacionais estimava que os Estados Unidos ele tinha cerca de 452 mísseis THAAD e aproximadamente 2.200 Patriot. Das variantes mais modernas, então das versões mais modernas desses dispositivos, ele tinha uma base muito representativa, muito forte, consolidada ali para realizar qualquer tipo de conflito. Hoje, esses números desapareceram, despencaram. Por quê? Eles utilizaram esses interceptadores, os mais modernos, para o quê? Para se defender dos ataques do Irã. E não é só isso. No mesmo dia, a Reuters reportou que o exército americano usou virtualmente, isso é uma teoria, isso é uma estimativa, todos os seus mísseis de precisão de longo alcance, os chamados ATACMS. Não restou quase nada, mas o mais surpreendente não é isso, é o que veio depois. Quando a operação começou contra o Irã, era o seguinte, no final de fevereiro de 2026, a estimativa era que seria um conflito rápido, que não gastaria o quê? Todo o seu arsenal bélico e teria um custo baixíssimo. E o Peter Hegseth, que é o secretário de defesa, foi um dos primeiros a defender que a ação seria rápida, seria muito objetiva. Segundo múltiplas fontes do governo, Hegseth convenceu Trump de que seria uma operação relativamente fácil, porque atacaria ali, alcançaria o objetivo, isso não seria custoso e também não afetaria o quê? O seu arsenal bélico. Só no primeiro mês de conflito, de combate, os Estados Unidos lançaram mais de 850 mísseis Tomahawks, mais de 1.000 interceptadores Patriot e THAAD, e mais de 1.300 mísseis balísticos táticos do exército. Em 30 dias, isso tudo. Uma fatia gigantesca do arsenal americano simplesmente desapareceu. Então vamos lá, em um mês, quase o arsenal bélico inteiro dos Estados Unidos desapareceu. E aqui aparece um detalhe que muda completamente essa história, que é o quê? O general Dan Kane, presidente do Estado-Maior, já tinha alertado Trump antes da guerra de que os ataques não era suficiente para um conflito prolongado. Mesmo assim, a decisão foi o que? Avançar o que? Ainda mais os ataques. Então, ele foi avisado de que este conflito, se fosse prolongado, o arsenal não seria suficiente. Então, uma batalha de longo prazo, o que? Seria algo que prejudicaria o que? O arsenal bélico dos Estados Unidos, e o custo para este conflito seria extremamente elevado.
Agora preste atenção nesses números porque ele é fundamental para compreender a situação atual dos Estados Unidos, principalmente no aspecto militar. A taxa de reposição atual dos Estados Unidos é de aproximadamente 15 novos Tomahawks por mês, isso por mês, e cerca de 20 novos Patriots por mês. Então vamos lá. E o estoque, para recuperar o estoque do THAAD, que é um dos mísseis, que é dos equipamentos de interceptação, para retomar esse nível do pré-guerra, do pré-conflito, seria necessário 3 anos ou mais. Para os Patriots, a situação é parecida. Então vamos lá. Para recuperar o arsenal militar do pré-conflito, demoraria cerca de 3 anos ou mais. Ou seja, os Estados Unidos gastaram em semanas, o que levaria anos para repor. E a guerra ainda não acabou. Está longe de ter o quê? De ter um acordo de cessar fogo. 5 meses depois, 18 militares americanos morreram. E a guerra ainda não acabou. Centenas ficaram feridos. E o Irã e os Estados Unidos continuam num impasse que não tem previsão do que? De um acordo para cessar o conflito. E tem um problema, o quê? Que ninguém está falando, que é o seguinte: esses mísseis, principalmente o Patriot, são a única defesa que a Ucrânia tem contra os mísseis balísticos russos. Um oficial ucraniano disse ao Financial Times o seguinte, que as entregas dos interceptadores para Kiev já estão sofrendo atrasos por causa do quê? Por causa da guerra no Irã. Então, quando os Estados Unidos decidiu abrir seu flanco, principalmente financiando com armas a Ucrânia contra os mísseis russos, e decidiu iniciar um conflito com o Irã, ele decidiu neste exato momento minar o seu próprio arsenal bélico, e que não é sustentável, porque ele está gastando mais do que repondo, porque o gasto é muito mais acelerado em comparação à sua reposição. E foi nesse cenário que aconteceu que uma explosão dentro da cúpula política norte-americana, principalmente relacionada ao conflito. Nesta sexta-feira, na sexta-feira passada, 1º de agosto, durante uma reunião de gabinete em Camp David, Donald Trump puxou Peter Hegseth para uma conversa nos bastidores. Segundo o Washington Post, citando as duas fontes que têm conhecimento direto nessa troca direta entre Trump e Hegseth, Trump estava o quê? Visivelmente furioso, inconformado com a situação. O presidente, ele disse que achava que o problema das munições já tinha sido resolvido, que ele não tinha sido informado da real extensão da crise, do problema, que se sentiu o quê? Enganado. E a resposta de Hegseth foi a seguinte: qual foi a resposta dele? Segundo as mesmas fontes, o secretário de defesa se defendeu e jogou a culpa para o seu vice, que é o Stephen Feinberg, dizendo que Feinberg deveria ter garantido que o presidente fosse o quê? Plenamente informado da crise, do que estava acontecendo com o arsenal bélico dos Estados Unidos. Percebe a dinâmica? O presidente culpa o secretário e o secretário faz o quê? Culpa o seu vice. Enquanto a culpa vai passando de um para o outro, de mãos em mãos, os mísseis não voltam para o quê? Para as prateleiras. Mas essa semana trouxe uma reviravolta significativa para esta crise. O que aconteceu? Quando a reportagem do Washington Post veio a público, a reação do governo foi imediata, negação total. Eles negaram tudo o que foi publicado pelo Washington Post. Carolina Levitt, que é a porta-voz da Casa Branca, chamou essa história de 100% fake news e disse que o confronto entre Trump e Hegseth literalmente nunca aconteceu. E o Sam Pernell, que é quem? Que é o porta-voz do Pentágono, disse que Hegseth não enganou ninguém, não enganou Donald Trump e não culpou o seu vice. Classificou tudo, os estoques esgotados e as divergências internas, uma ficção que não aconteceu. O próprio Trump foi a
a Truth Social, que é a sua rede social, escreveu que os Estados Unidos possuem quantidades de mísseis, de munições, e que as fábricas estão sendo construídas numa velocidade recorde. Chamou as reportagens de traiçoeiras e disse que os responsáveis pelos vazamentos estão o quê? Sendo caçados. E aqui está o paradoxo que ninguém está conseguindo o quê? Explicar. Que é o seguinte: se os Estados Unidos possuem esse arsenal massivo de armas, que segundo Donald Trump, realmente os Estados Unidos possuem, por que então o ataque que foi chamado de quê? De o maior ataque desde a Segunda Guerra Mundial foi cancelado? Essas informações contraditórias, elas não estão se encaixando. Alguém não está dizendo a verdade. Se realmente possui essa quantidade massiva de armas no seu arsenal, o ataque não deveria ter o quê? Sido cancelado. Compreenderam a dimensão das narrativas e como elas não se encaixam? E tem uma peça nesse quebra-cabeça que o governo parece estar ignorando: a opinião do próprio povo, dos próprios moradores dos Estados Unidos. Porque enquanto Trump diz que tudo vai muito bem, está em um estado muito, muito tranquilo, as pesquisas contam uma história completamente diferente. Segundo a pesquisa Reuters, de final de julho, apenas 1 em cada 3 americanos apoiam a guerra com o Irã. 33% é o menor nível desde o apoio, desde o início do conflito. Principalmente, este apoio vem o quê? Vem indicando um caminho que pode o quê? Desaguar numa derrota, no quê? Nas eleições de meio de mandato. Ele pode perder um apoio no Congresso significativo. E a tendência é o quê? É de queda constante. Quando os ataques começaram, em fevereiro, o apoio já era minoritário, 27%. Na primeira pesquisa. Depois teve uma subida para 44%. E depois só veio caindo. 35% em março, 34% em abril e agora 33%. Mas o dado mais revelador, 69% dos americanos, incluindo 4 em cada 10 republicanos, dizem que Trump não explicou claramente os objetivos dessa guerra. Então é o seguinte: a maioria da população não compreende o motivo dessa guerra. Lembra que Trump prometeu na campanha de 2024 que manteria os Estados Unidos fora de conflitos prolongados? Essa foi uma das suas promessas. Ele chegou a estimar que a operação no Irã duraria o quê? De 4 a 5 semanas. Já se passaram 5 meses. Então, além dele ter prometido não entrar em conflitos prolongados, ele também mentiu sobre o quê? Sobre a duração deste conflito atual. Fora que ele também não esclarece o real motivo de sustentar um conflito tão prolongado no Irã. E fora que ele já entrou na guerra na Ucrânia, financiando a Ucrânia, também nas suas interferências aqui na América Latina, gestando outros conflitos que podem se prolongar. E isso está custando caro politicamente, principalmente porque a sua aprovação caiu para 32%. E só para vocês terem uma dimensão, o Nate Silver, que é um dos analistas mais respeitados nos Estados Unidos, diz que Trump é o presidente mais impopular já registrado pelo The Economist, com um saldo negativo de 25 pontos. E talvez o número mais preocupante para os republicanos, de olho nas eleições de meio de mandato, é o quê? Que vai acontecer em novembro. Menos da metade dos próprios republicanos, 48%, acham que os Estados Unidos devem continuar a ação no Irã. Quando você está perdendo a base, o problema é grave. Então, menos da metade dos próprios republicanos, que é o partido de Donald Trump, apoia a continuação deste conflito. 4 republicanos no Congresso já cruzaram a linha e votaram com a oposição.
numa resolução sobre o quê? Os poderes da guerra. O desgaste não é mais só popular, está o quê? Chegando no próprio partido. Então, dentro do próprio partido está ocorrendo uma cisão entre o quê? A opinião sobre se continua a guerra ou se resolve ela e diminui o quê? O custo do conflito que está se convertendo para o custo da população, no bolso da população. E se você achou que a história para aqui, ontem veio uma nova camada dessa história, que é qual? Trump deu uma entrevista de telefone à NBC News e disse sobre o quê? Sobre a sua conversa com Peter Hegseth. O que ele disse nessa entrevista? Acho que ele é um dos meus melhores, cara inteligente, muito respeitado pelos militares. Mas ao mesmo tempo, o senador republicano Tom Tillis, republicano do mesmo partido que Trump, declarou que tem zero confiança em Hegseth. E a NBC News fez o que? Apurou que pelo menos um aliado político de Donald Trump disse que o presidente nas últimas semanas, que com Hegseth, não é um gestor. Então, existe um discurso que está veiculado publicamente por Donald Trump, mas internamente existe sim uma cisão. E essa cisão é na própria cúpula que está fazendo gestão do quê? Do conflito. E isso significa algo muito grave. Nos bastidores já se fala de substitutos. Quem que pode substituir o próprio Peter Hegseth? Vamos juntar tudo. Os Estados Unidos estão há 5 meses numa guerra que deveria ser rápida. O arsenal de mísseis de defesa está o quê? Está se esgotando. O que? Está perigosamente baixo. O presidente diz que está tudo bem, está tudo ótimo. O secretário de defesa culpou seu vice pelo fracasso na comunicação, principalmente entre Peter Hegseth e também Donald Trump. O governo diz que tudo o que foi divulgado sobre essa conversa foi fake news, mas os números que estão sendo levantados pela CNN e também pela Reuters e das fontes militares, isso realmente aconteceu. 2/3 da população americana desaprovam a condução sobre o conflito no Irã. Menos da metade dos republicanos acha que os Estados Unidos devem confirmar. Então, internamente, entre os republicanos, também não é o quê? Um consenso. Eles não estão concordando com a continuação do conflito. E o que está realmente em jogo não é a briga entre Trump e Hegseth. É algo muito maior. Se os Estados Unidos não têm os interceptadores suficientes, ataques de drones e mísseis iranianos ficam mais perigosos para as tropas americanas. E o domínio sobre o Estreito de Hormuz está cada vez mais consolidado para que o Irã comande aquele ponto geográfico que é fundamental para o quê? Para a distribuição, principalmente de petróleo. Então, o que está aqui, que está posto aqui, é muito mais preocupante. São 2 conflitos que os Estados Unidos precisam manter, mas não tem o arsenal suficiente para o quê? Para que esses conflitos continuem a se desenrolar. Se você gostou deste vídeo, se ele te ajudou a se informar melhor sobre este conflito, compartilhe, deixe o seu like e comente. E aproveite este momento para ir até o nosso canal e se inscrever. Meu nome é Marcos e encerramos mais uma análise no realismo neoliberal.